conhecemos a visão celular há mais ou menos 25 anos, talvez 26 anos atrás. Foi lá em 1999, quando a gente começou a participar dos encontros com Deus que estavam explodindo no Brasil. E ali então nós conhecemos o encontro com Deus, depois conhecemos a visão celular, e a partir daquele tempo nós começamos a estudar a visão, participar. No primeiro momento a gente se utilizou muito da literatura do G12, que era os grandes precursores do encontro com Deus aqui no Brasil, né, lá do pastor César Castelhanos da Colômbia. Depois nós não nos encaixamos tão bem com aquela questão dos 12, que tinha que escolher 12, de 12 e tal. E aí a gente começou a estudar o material do Dr. Ralph Neighbor, que é também um grande especialista da visão celular, e por alguns anos nós fomos mentoreados dentro. E depois dali, o irmão que nos mentoreava, eu não era o pastor, eu era um irmão, um líder de célula, fazia parte lá. No caso, era o meu cunhado, que era o responsável pela visão celular, e eu estava no apoio. Depois dali, a gente ficou meio assim, sem pai, sem mãe, porque o irmão que nos mentoreava foi embora para os Estados Unidos. Parece que ele foi integrar a equipe do Ralph Neighbor. E ficamos sabendo que em Goiânia tinha um pastor que dava mentoria para quem queria aprender de célula, né? E aí o pastor Christian, então, conheceu o pastor Aloysio. Logo, mais ou menos nesses primeiros anos, também o pastor Hermes. E desde então nós estamos caminhando com a videira, né, há muitos anos já. Então, hoje eu não vim aqui assim definir para você, definir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, porque em última instância nem tem esse certo e errado. Tem algo que funciona melhor, talvez algo que não funcione tão bem. Tem algo que funciona muito bem aqui, que não funciona em São Paulo, que funciona em São Paulo, não funciona em Boa Vista, em Roraima, né? Então não existe assim realmente um negócio engessado do que é, o que não é. Então eu queria já setar essa expectativa, né, que eu não sou aqui o detentor do conhecimento do que pode, o que não pode, eu quero apenas compartilhar com vocês esses 25 anos de experiência, tá bom? Passa aqui o próximo slide. Então, olha lá, eu não achei. Consegue apagar essa luz aqui, só para a gente ver melhor ali? Isso. Eu não achei. Pode também colocar um pouquinho de retorno aqui para mim? Porque aqui está 0 de retorno aqui. Quando chegar aqui eu te aviso, tá? Então, eu não achei realmente foto da minha primeira célula, mas essa é uma das primeiras. Aquele rapaz da careca lá sou eu, 35 quilos a menos, né? Essa menininha aqui embaixo, que está com a bandana 84 na cabeça, é minha filha. Hoje ela tem 25 anos, é advogada, né? Então já tem um tempinho ali. Pode passar. Essa foi a primeira rede que eu pastoreei lá em Goiânia. Eu era obreiro de uma rede de adolescentes. Do meu lado lá está a minha esposa. Nessa fase eu já tinha prosperado, já tinha ganhado pelo menos uns 10 quilinhos, né? Então, dentro dessa equipe tem vários pastores que depois se tornaram pastores lá em Goiânia, na África, na Venezuela. Tem irmãos que avançaram aí. Pode passar. Então, em 2012, eu nasci no Rio de Janeiro, com minha esposa nasceu em São Paulo. Depois nós migramos para Cuiabá quando éramos criança. E toda a nossa experiência cristã se desenvolveu em Cuiabá. Só que em 2008, como o pastor Hermes mencionou, eu trabalhava numa empresa americana de agronegócios e eu fui morar em Goiânia. E morando em Goiânia, eu decidi fazer o seminário, né? No primeiro ano do seminário eu já estraguei para a minha profissão, já queria ser pastor, né? E aí construí ali nos próximos anos o meu retorno para Cuiabá. Então, quando eu retorno para Cuiabá, eu gravo esses vídeos. Por quê? Porque eu havia feito naquela foto anterior, volta na foto anterior. Eu havia feito nessa foto a primeira versão do seminário Afiano Machado. Porque eu tinha visitado as células e eu percebi que, apesar dos irmãos serem muito queridos, muito agradáveis, né, tem oração, tem vida, eles não sabiam muito bem fazer as células, né? Era meio bagunçado o coreto lá. E eu falei, então, vou fazer um treinamento com eles para que eles possam realmente aprender como que faz a célula.
E aí, se a gente somar, se a gente empilhar a vida de santidade que ele já tem, o fogo do Espírito, para uma célula melhor estruturada, nós vamos crescer e vamos avançar. Foi isso que aconteceu lá. Nós fizemos esse seminário em Goiânia 2 vezes. E aí, quando eu fui para Cuiabá, eu confesso que eu estava meio preguiçoso. Falei, nossa, esse seminário demora. A gente começava às 8 da manhã e até às 18 horas, fazendo seminário. Aí fazíamos aquilo que você vai fazer mais para frente. Fazíamos os protótipos. Aí o pessoal botava no meio assim, quem ia fazer o quebra-gelo, quem ia fazer o louvor, quem ia fazer a palavra. Aí os de fora ficavam dando pitaco, estava certo, está errado, o que faltou e tal. E isso demora. E aí eu não quis fazer isso em Cuiabá. Eu falei, quer dizer, eu vou fazer, mas, nossa, a cada 6 meses eu vou ter que fazer de novo. Falei, então eu vou gravar. Porque se eu gravo, talvez nunca mais eu preciso fazer esse seminário Fernando Machado. Essa foi a ideia, né? E aí gravei, só que nessa época não tinha Instagram, né? Não era como hoje as redes sociais. Então, em alguns meses, 1 mês eu acho, já tinha dado 500 mil de visualizações, os vídeos. E aí eu comecei a me tornar, na internet, uma referência sobre isso. Aí eu fui ministrar, por conta disso, recebi um convite para ministrar na Espanha. Aí comecei a ministrar em alguns lugares. E eu recebia e-mails, e também mensagens pelo comentário ali do YouTube, de todos os lugares do mundo, dos Estados Unidos, do Japão, né, da Europa, que eram brasileiros, que estavam deslocados. Eles queriam aprender a fazer umas coisas, não tinha nada no YouTube, e quando eles digitavam como fazer o louvor na cela, caía no meu vídeo. Como fazer o quebra-gelo, caía no meu vídeo. Como compartilhar a palavra, caía no meu vídeo. E aí o negócio começou a ganhar forma. Então, pode passar. Então, na verdade, eu parei de atualizar esse slide, porque já tem um tempo que eu não estou mais ministrando seminário. Porque a nossa igreja lá em Ribeirão Preto explodiu. E eu não consigo mais sair por conta das demandas que tem lá, né? E já são muitos anos ministrando seminário. Então, confesso que eu não tenho mais estimulado a ida do seminário, né? Até estou tirando lá do meu perfil, convite e tal. Eu vim aqui especificamente por conta do pastor Hermes, da pastora Diana, de estar aqui com vocês, né? Eu já treinei. Eu já tenho uns 3 anos que eu não estou fazendo mais a conta. Uns 2 anos, pelo menos. Eu já tinha treinado mais de 30 mil líderes, né? Então, já fiz praticamente todas as grandes videiras do Brasil, acho que quase todas, em quase todos os estados, regiões, Argentina, Estados Unidos, aí online eu fiz com todas as igrejas da África, fiz com Bélgica, Portugal, Espanha. Então, assim, já dei uma Alemanha, recentemente fiz em Berlim, né? Presencialmente, lá em Berlim. Então, eu já rodei bastante fazendo isso aqui. Então, pode passar. Então, lançamos o livro. Depois a gente vai organizar a questão do livro aí. E a gente já traduziu esse livro para 5 idiomas: inglês, espanhol, francês, alemão e Swahili. Quantos falam Swahili fluentemente? Você acredita? Swahili é uma língua internacional africana, falada por 16 países na África. E eu recebi um nigeriano lá na minha casa por um tempo. E esse nigeriano, o pessoal da África às vezes falam muitas línguas, né? Fala árabe, fala inglês, fala francês, né? E ele falava muitas línguas. Ele falou para mim, vou traduzir o seu material para o inglês. Eu falei, já tem. Ele falou, então, francês, já tem. Aí ele falou, e o Swahili? Eu falei, que é isso? Aí ele traduziu, o nigeriano traduziu para essa língua africana, então o material, e ele é disponível gratuitamente no meu site, tudo, para realmente ir mais longe possível, tá bom? Bom, amanhã a gente monta um grupo aqui. Nesse grupo eu mando para vocês alguns presentinhos aqui, alguns e-books, alguns materiais, tá bom? Amanhã a gente faz. Bom, então, feita essa introdução, vamos começar o nosso treinamento. Então, a primeira coisa que a gente fala nesse treinamento é sobre a importância. Pode passar o slide. Por que algumas células não multiplicam?
Eu sei que no caso aqui, como que é o nome da cidade? Taguatinga. Não tem o I. É Itaguatinga. Isso que eu falei, não tem o I, né? Taguatinga. Ok. Eu falei com a Tânia, não sei se é Itaguatinga ou Taguatinga. Taguatinga. Então, mas eu sei que aqui em Taguatinga não acontece isso. Aqui todas as células multiplicam a cada 12 meses. Todo ano multiplica. O problema é a minha igreja. Lá que não multiplica. Então, eu vou falar umas coisas que eu vou falar para você, mas na verdade é lá da minha igreja. Não se constranja, tá bom? Pastor, já tem um tempo que eu não tenho te falado sobre isso, que lembrei. Nós estamos realmente vivendo um momento muito especial lá. Então, a gente fez umas multiplicações. Eu tive que fazer multiplicação para a gente com líderes que iam matricular no cursão. Coisa que eu condenei a vida inteira. Porque eu tinha célula com 70 pessoas. E eu tive que escolher entre não multiplicar e deixar 70 pessoas numa célula. Eu tinha várias com mais de 40. Ou eu tinha que ir meio que treinando a pessoa enquanto ela ia se convertendo junto. Eu estava meio sem opção. E aí, e o que foi duro é que eu condenei tanto esse negócio de levantar líderes sem os cursos. Eu meti tanta lenha nesse negócio que eu demorei um pouco para me convencer que eu não tinha outra opção. Ou eu deixava as células com 40, com 30, com 70, ou eu fazia uma multiplicação, correndo risco e trabalhando com ele. Aí eu chamei todos os irmãos que eu ia acreditar no potencial deles, profeticamente, e falei para eles assim, o seguinte: eu estou assumindo um risco com você, irmão. De você desviar, de você falar uma bobagem lá na célula, não sei nem o que você vai falar, mas vamos fazer um treinamento. Aí eu fiz o seminário F.N. Machado com todo mundo, e eu peguei o discipulador e falei: vocês colam nessa turminha nova aí, chega junto aí para, se der, que vai dar problema eu já sei, vamos fazer dar menos, né? Então, e aí nós multiplicamos. Teve uma célula nossa que tinha 70 pessoas, nós multiplicamos em 4. Aí uma das células ficou com acho que por 15 mais ou menos. Ela já tem 60 de novo em 60 dias. A gente está vivendo um negócio assim que a gente nem está conseguindo entender, né? Aí eu fiz agora um encontro com Deus no hotel. Decidi fazer o encontro com Deus no hotel. Aí peguei o melhor hotel da cidade, o hotel 5 estrelas da cidade. Fiz uma negociação com eles e tal. O encontro ficou R$700 a inscrição. 1.400 o casal. E a gente entrava no sábado, saía no domingo. E eu lancei. E aí, eu achei que não ia dar certo. Eu falei assim, eu lancei mais por desencargo de consciência, assim, para ninguém ficar me cobrando, porque tinha uns irmãos que falavam, tinha que ter no hotel, encontro no hotel. Aí eu lancei 2 ao mesmo tempo. É o encontro da chácara e o encontro do hotel ao mesmo tempo. Assim, uma semana, outra na outra. E aí eu falei para minha esposa assim, eu acho que vai ter só o da chácara. O do hotel, eu estou fazendo assim mais para parar de me apurrinhar. Que aí os pessoal que tem um pouco mais de dinheiro, ficava me azucrinando. Eu falei, vou fazer no R$700, paga aí, eu quero ver. Aí montei o negócio. Aí eu falei, se tiver uns 20 eu faço. Falei para a Tânia, se tiver uns 20 eu faço. Aí logo teve 20. Aí eu virei para a Tânia, vou ter que fazer. Deu 20. Aí daqui a pouco deu 30, 40, 50, 70, 80, foi 96 pessoas. 96 pessoas. E aí nós fizemos o encontro da chácara antes, né, com 51 pessoas, o encontro da chácara, que era R$200. Só que o encontro do hotel ia ser power, turbinado, 4x4, traçado, diesel. E o encontro do hotel ia ser mais simples. Aí eu tive uma ideia. Falei, eu vou fazer o encontro na chácara, ficou primeiro da chácara. Eu vou gastar por conta. Depois eu vou tirar uma oferta do encontro dos caras que têm dinheiro. E fiz, aí mandei fazer camiseta, mandei fazer um buffet top, buffet com richô, com comida, né, sobremesa, tudo de graça, refrigerante de graça, tudo de graça. Top, fizemos top. A chácara é boa pra caramba.
passou uns 10 mil reais. Ficou 10 mil negativo. Eu confesso que eu dei um pânicozinho assim. Aí eu falei, não, mas eu vou pagar isso aí, nem que se não tiver a igreja banca, porque nós estamos num momento importante. Eu não quero que fique um encontro muito bom e o outro muito simples. Queria que eles ficassem mais parecidos. Porque a chácara que a gente faz é top. Top, uma chácara top. Auditório com ar-condicionado e tal, bem legal. Refeitório, muito bom. E aí, quando chegou no hotel, eu me empolguei assim, gastei um pouco mais, gastei mais um tanto, além do que tinha de dinheiro. Eu falei, mas é o primeiro, a gente banca. Aluguei telão de LED, telão de 6x2, assim, ó. Fizemos coisa top mesmo, camiseta e tal. Aí no final ficou acho que uns 13 mil negativos. Eu tinha gastado mais um pouco. Aí quando terminou o encontro, eu falei, irmãos, seguinte, esse encontro aqui está a turma que tem dinheiro. Você que é o cara que tem a pegada. Esse encontro aqui vai pagar o outro. Eu vou tirar uma oferta aqui. Na semana anterior, a gente já tinha tirado uma oferta no culto de manhã para resolver um problema lá de 150 mil. Aí tinha levantado a oferta porque o problema de transformador, energia caiu e tal. Tiramos umas 2 semanas atrás 150 mil de oferta. E aí eu pedir oferta de novo. Aí eu falei, irmão, nós vamos tirar uma oferta aqui, mas é só para resolver essas coisinhas aqui. Aí no encontro tiramos uma oferta de 15 mil. E aí pagamos tudo, não ficou faltando nada. Levamos quase 150 pessoas em 15 dias, adultos. Só nesse encontro. Fora o encontro de jovens, encontro de adolescentes, de juvenis e de crianças. E eu estou de novo com o mesmo problema, precisando multiplicar, não tem lido o suficiente para a velocidade do que está acontecendo lá. Então, realmente, como o pastor Hermes falou, foram 7 anos de muita semeadura, arando a terra, mas tem uns 3 anos que a chapa esquentou e o negócio está bom lá para nós. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí? E tem abençoado a Rede Kids também. Cara, a minha esposa falou assim, amor, será que podia dar uma ajuda para as líderes? As líderes Kids? Eu falei, paga de todas. Paga aí, vamos resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui. Deus tem dado prosperidade para nós. Eu falei, todas as líderes, não vai pagar nada, a igreja banca todo mundo. E você vai fazer coisa boa. E compra coisa boa. Quando for refrigerante é Coca-Cola, não é essa escolinha não. E Deus tem feito, irmão. Nós estamos experimentando um momento realmente muito especial. Esse ano nós crescemos mais de 100%. E ano que vem vamos continuar crescendo em nome de Jesus. Mas por que às vezes a célula não multiplica, irmão? Você já parou para pensar nisso? Pastor Hermes, até que horas que eu tenho aqui só para eu me organizar? Sem exagero, porque nós vamos ter amanhã ainda, meia-noite? 10 horas. 8 às 10? Então 10 horas nós vamos encerrar, tá bom? Porque hoje eu vou fazer uma introdução, dar o primeiro módulo e o resto a gente vai fazer amanhã, tá? Então, você tem que parar para pensar, por que algumas células não multiplicam? Lá na minha cidade, por exemplo, que aqui eu sei que multiplica. Então, por quê? Aí você pode ter vários motivos. Não multiplica porque o líder está em pecado. Pode ser? Pode. Não multiplica porque a casa do anfitrião não é boa, é longe, não é adequada, a iluminação não é boa, né? Tem aqueles 4 cachorros, fila brasileiro, que toma banho uma vez a cada 4 meses, que tem um cheiro azedo na casa toda. Pode ser. Pode ser que a célula esteja num lugar perigoso, as pessoas não querem ir, tem um monte de problema. O grupo está desmotivado. Tem ou não tem? Às vezes o grupo está desmotivado. Então tem todas essas situações. Mas geralmente não é isso. Geralmente não é isso que faz as nossas células não crescer. O que faz as nossas células muitas vezes não avançar, não romper, são líderes que não sabem realmente liderar. Ele não sabe o que ele tem que fazer. Às vezes ele até sabe liderar, mas ele
tem dúvidas de como resolver alguns problemas. Alguém pode tirar esse púlpito aqui para mim, que eu não vou usar ele, não. Vou ficar livre aqui. Por exemplo, vou te dar um exemplo para você, como, que eu sei que nunca aconteceu aqui, mas na minha região lá de Ribeirão Preto, mas como tem líder que não sabe resolver o problema. Por exemplo, a célula não tem visitante, que eu sei que não é o caso de vocês chovendo visitante aqui na célula de vocês. Mas célula que não tem visitante. Aí o líder, é um problema ou não é? Ele tem que resolver. Como que o líder resolve? Geralmente, ele chega na célula e fala o seguinte: olha, célula que vem, preciso contar com o empenho, dedicação de vocês para trazer visitante, gente. A gente está fazendo só a gente, tal. Então, conto com vocês, tá certo? Né? Tem o ID, Senhor Jesus falou que a gente tem que fazer discípulo, e não vamos trazer o visitante. Beleza, na próxima célula não tem nenhum visitante. Aí ele já começa a ficar meio pilhado. Aí ele fala assim: irmão, seguinte, conversamos. Qual parte da conversa que nós tivemos semana passada que vocês não entenderam? Eu vou dar mais uma chance para vocês. Preciso que cada um traga um. Se ela tem 10 pessoas, aí na próxima célula vem um. Nenhum visitante, que é o primo do anfitrião que veio passar férias e estava na casa. Aí o líder pensa: bom, eu tenho que fazer alguma outra coisa. Pessoal, vou fazer a célula do amigo. Na célula do amigo nós vamos fazer um churrasco. Eu vou precisar de um apoio de vocês. Cada um traz um kit crente de R$50. Carne, picanha, anchos, costela barbecue. Vamos fazer aqui. E eu preciso que cada um traga visitante. Aí tem 10 pessoas. Aí vem 3 visitantes. O primo, que ainda não tinha ido embora. E vem mais 2. E na outra semana, não vem ninguém, porque o primo foi embora e os 2 não voltaram. Aí o líder, ele estressa. Ele fala o seguinte: nós precisamos de uma postura radical. Jesus falou que tem momentos que tem que ter uma postura radical. Se o teu olho faz pecar, arranca. E é o seguinte: a partir da célula que vem, quem não trouxer visitante, nem precisa vir. E acabou a célula, entendeu? Aí fechou a célula, o pastor teve que mandar esse líder para outro lugar. Por quê? Porque ele apelou. Porque ele não está sabendo resolver o problema. Porque não é assim que você resolve o problema de visitante. Não é dessa maneira, ainda que todas essas maneiras são legítimas, mas não é assim que resolve. Eu vou te falar como que você resolve o problema de visitante. Se você estiver anotando, isso aí geralmente não está nos livros. Você sabe como que você resolve o problema do visitante? Anota aí: é tendo uma célula boa. Parece óbvio, mas é isso que faz a diferença. Preste atenção. Você já foi num restaurante simples, mas que a comida é maravilhosa, o tempero. Às vezes o banco é simples, a mesa é simples, o prato é simples, o talher, o garfo tem aqueles dentes tortos, o banheiro é simples, aquele fio que você puxa assim para dar descarga, mas o tempero da dona Ana. Aí você vai lá, ainda leva outro. Aí você chama um amigo: cara, vamos lá comer, restaurante simples, preço bom, né? Uma coisa simples, caseira, mas, cara, muito bom o restaurante. Aí você chega lá, tem fila para entrar. Por que tem fila para entrar? Porque a comida é boa. É a comida que é boa, a cadeira não é boa, a mesa não é boa, não tem ar-condicionado. A TV é aquela de 14 polegadas de tubo, está no canto assim do salão. Mas a comida é boa. Então preste atenção: a sua célula é um tipo de restaurante. Você serve o pão vivo que desceu do céu lá. Então, se a sua célula for boa, agradável, envolvente, engajadora, desejável, o que vai acontecer? As pessoas vão estar tão felizes de estar ali, que você nem vai precisar falar para ele trazer, ele vai trazer. Eu não estou dizendo que você não pode falar para trazer. Você pode combinar com a célula: vamos trazer visitante, tá ok. Mas isso vai ser uma coisa constante, porque a célula é boa. Olha, eu
ministrei isso nos últimos 15 anos. Mas agora eu estou vendo com os meus próprios olhos, numa medida que eu nunca vi na minha própria igreja. Amanhã eu vou botar umas fotos das células de Ribeirão Preto para vocês verem. Nem cabe na foto. O espaço que a pessoa tem que andar para fazer a selfie, não cabe tanta gente que tem na célula. E acredite em mim, não tem projeto, não tem campanha, não tem pressão para levar. Não estou dizendo que eu nunca fiz, eu fiz. A maioria dos erros que eu estou falando aqui, quem cometeu foi eu mesmo. Então, mas quando o negócio é bom, irmão, as pessoas chegam. Elas têm vontade de ir. E um chama o outro, um chama o outro, um chama o outro. Então, o que você tem que fazer para ter muitos visitantes na sua célula? Você tem que se esforçar para a sua célula ser boa. E boa envolve vários aspectos: organizacionais, sociais, espirituais. Poder de Deus envolve muita coisa. Envolve várias coisas, na verdade. E eu quero compartilhar dessas coisas com você, para a sua célula ter muitos visitantes, para você crescer. Ok? Então, mas o que nós fazemos então para resolver? Pode passar. Treinamento. Aí a pergunta é: mas o treinamento remove a unção? Essa é uma discussão corriqueira. Então, às vezes tem pastor que não quer fazer o treinamento, porque ele acha que o treinamento pode tornar muito mecânico, pode tornar muito natural, é técnica para trazer visitante, técnica para fazer louvor, técnica para fazer apelo, técnica para fazer lanche, técnica. Aí é muita técnica, cadê o mover? Mas na verdade isso é um grande equívoco, porque o fato de haver mover não significa que não possa haver treinamento. Na verdade isso é até uma contradição enorme, porque nós queremos pastores que fazem um seminário, e o seminário é um treinamento. Os pastores, antes de ser pastor, eles são obreiros. O obreiro é um treinamento. O líder em treinamento está em treinamento. Então a gente tem treinamento em tudo, mas parece que em alguns momentos dá um chute na cabeça, dá um curto-circuito, e a gente acha que não pode ter. Irmão, eu não sei quanto ao pastor Hermes, eu acho que ele deve gastar mais tempo do que eu. Eu gasto, em média, de 2 a 3 horas para escrever uma palavra que já está pronta na minha cabeça. Ou quando eu vou pegar uma palavra do pastor Aloysio, que eu vou transcrever e colocar do meu jeito. Mas antes, quando eu tinha menos experiência, eu gastava de 4 a 5 horas para montar uma palavra. Aí a gente vem aqui e começa a liberar a vida de Deus. Aí o versículo na mente, o exemplo na mente, o contexto histórico do povo de Israel na mente. Aí você fala: são 13 anos que Davi esperou, mais 13 não sei do que, mais 4 gerações, porque o filho de fulano era fulano. Aí os irmãos falam assim: pastor, esse pastor é fera, ele sabe muito. Não, de manhã eu não sabia, mas na hora que eu preparei a palavra, fiquei sabendo. Isso é o treinamento, irmão. Me preparei. Às vezes o irmão tem um fluir assim no final da pregação, coloca uma música, fluir de Deus move. Eu falei: Deus falou com você agora, vem para frente. Aí fala assim: isso que é fluir, isso que é coisa espontânea que aconteceu. Estava escrito no meu esboço o nome da música, que era para ficar de pé, e para quem sentiu vir para frente, estava escrito lá. O fato de estar escrito, de ter sido planejado, não significa que não tem vida, não tem mover, não tem fluir no meio. Então o fato da gente treinar, se preparar, não significa que vai ter menos mover. Eu vou te falar, eu arrisco a te dizer, se você estiver melhor treinado, vai ter mais mover. Sabe por quê? Quando você está muito nervoso para fazer alguma coisa, você está tão embriagado na alma, com o saber, com o conhecimento, com a organização, que não vai ter condições do Espírito Santo te tocar, irmão. Aí às vezes você está tão nervoso para fazer uma coisa, e você fala assim: acho que eu não senti o Espírito me tocando aqui. Não, o Espírito estava batendo de marreta na sua cara e você não percebeu. Por que você não percebeu? Porque você estava muito nervoso. Você já fez alguma coisa que estava nervoso?
uma vez, eu me lembro quando eu era jovem, acho que eu estava namorando a Tânia. Aí o pastor falou assim, o pastor Luciano falou assim, ó, você vai dar um aviso lá na frente agora. Eu falei, eu? Era no culto de jovens. Aí eu vim dar o aviso. Quando eu fui falando, então, tal coisa, vai ter tal coisa, no final eu falei assim, falei quase 1 minuto, esqueci de respirar, de tão nervoso que eu estava. Difícil. Você vai tocar o violão, irmão, primeira vez, você vai tocar violão? Eu sou músico também, eu toco violão. O irmão está tocando violão assim, ó. As pessoas estão passando na frente dele, fazendo assim, ele não está vendo, ele está em outro planeta, está em Nárnia. Tentando memorizar Ré, Sol, Mi menor. Volta para o Ré. Na cabeça dele ele está assim. Aí você acha que alguém que está nesse nível de tensão vai perceber as nuances do Espírito Santo? Vai não, irmão. Ele está embriagado na alma. Mas se ele tem técnica e ele tem preparo, o cérebro dele nem gasta muita energia para fazer, irmão. Ele está aqui, ó. Aí passa alguém falando. Ele está sabendo. Ele entendeu. Mesma coisa quando você está aprendendo a dirigir. Você está aprendendo a dirigir. Aí alguém vai falar, você fala, não fala que eu estou nervoso agora. Estou nervoso. É ou não é? Quem está aprendendo a dirigir é assim. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Dirigir, conversar. Entendeu? Mas e depois que você já tem prática? Irmão, você faz discipulado dirigindo. Você conta, querido, conta. Pode falar. Aí fala, não, vamos esperar você parar. Não, conta, pode contar, vamos fluindo aqui, ó. Tranquilo. Fala aí, vou te dar. Aí quando ele termina, você fala, vou te dar 4 conselhos. Anota aí. Por quê? Porque você tem tanto domínio. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes você já dirigiu, chegou no lugar que você tinha que chegar e não lembra do trajeto? Não já fez isso aí? Sabe por que você faz isso? Porque você tem tanto domínio em dirigir que o seu cérebro nem estava registrando muito aquele momento, porque você estava dirigindo, pensando no que você ia fazer quando chegasse lá, né? Uma coisa que você vai resolver e tal. Aí você nem lembra do trajeto. Fala, meu Deus, parece que eu saí de lá, cheguei aqui, fui transladado. Não, é porque você tem domínio. Então seu cérebro gasta menos energia, não precisa oxigenar tanto. A mesma coisa é se você chega para uma célula todo despreparado. Aí você chega na célula e fala assim, cadê o lanche? Aí a pessoa fala, que lanche? Que lanche? O lanche que você ia trazer da sua escala, miserável, era hoje. Aí fala, eu esqueci. Então sai, corre, compra refrigerante, pega lanche, salgadinho e tal. Aí ele fala, e você, Maria, você trouxe as letras que eu falei da música? Ela falou, eu ia trazer, mas acabou a tinta da impressora. Foi, acabou a tinta. Aí vai começar a série, ele está nervoso. Aí ele mesmo pergunta, alguém entendeu alguma coisa? Não, porque eu mesmo não entendi foi nada esse negócio aqui. Vai ser difícil de fluir, porque está faltando preparo, planejamento, domínio do que você está fazendo. Mas o inverso é verdadeiro. Se você domina o que você está fazendo, se você tem entendimento e clareza, você gasta muito menos energia para fazer o que você tem que fazer. E aí você consegue perceber coisas espirituais, um semblante de alguém que está caído. Você fala, irmão, o que foi com você? Você parece diferente, está triste. Ou perceber que numa música que vai fluir para fazer o que o irmão do louvor fez hoje aqui, nós vamos orar aqui no meio da música e tal, aí cria aquele movimento de fluir. Por que faz isso? Porque você tem percepções espirituais que só é possível ter quando você tem domínio. Ou você acha que esses 2 dirigentes começaram a cantar hoje? Eu falei para o pastor, eu falei, nossa, tem 2 caras bons aí, hein? Por quê? Já faz isso há muitos anos, eu sou músico, eu sei. Então a pessoa só consegue fluir assim, porque ele já está acostumado a fazer. Ele gasta menos energia para fazer, e ele gasta mais energia para fluir. É isso que a gente tem que fazer lá na célula. Pode passar. Então o que nós vamos fazer na prática? Nós vamos praticar todos os momentos da reunião de célula.
uma célula tem vários momentos: quebra-gelo, louvor, palavra, oração, o lanche no começo, no final. Mas tem esses momentos. Como que a sua célula vai ser boa? Se você dominar cada um dos momentos. Viu, pastor? Eu acredito que nenhum projeto evangelístico substitui ou é melhor do que a célula ser boa, entendeu? Porque você pode fazer um projeto evangelístico super efetivo, de trazer as pessoas para a célula, mas quando elas chegarem na célula, se elas não se encaixarem, se verem naquela célula, elas vão acabar indo embora. Então, quando você pensa assim, ter muitos visitantes na célula é algo bom? Aí depende. Por que depende? Porque se são muitos visitantes e eles nunca se repetem, então você tem um problema lá. Ou seja, o evangelismo está funcionando, mas a célula não é boa o suficiente para ganhar a adesão deles. É a mesma coisa quando você vai numa academia fazer uma matrícula, numa escola de inglês, e aí você vai lá, visita, e no final você chega à conclusão que não é aquele lugar que você quer estudar. Então a pessoa vai na célula e depois ela chega à conclusão que não é ali que ela quer estar. Então eu não estou dizendo que toda pessoa que vai embora a culpa é nossa. Claro, tem coração duro, o diabo cega os olhos das pessoas que estão no mundo, tem todas essas questões. Mas tem também nesse pacote aí pessoas que vão e eventualmente não se encaixou naquela célula. Por exemplo, outra coisa que é muito, muito, muito importante para uma célula crescer é homogeneidade, ou pessoas que têm o mesmo perfil. Então, quando uma pessoa chega na sua igreja, um visitante chega, a gente não deveria avançar em cima dele e convidar a vir para a célula. Porque a gente, como pastor, acha bom que a igreja vai lá e já convida. E às vezes a pessoa mesmo ela fica meio irritada, que ela já recebeu 7 convites da cadeira até a saída. Aí eu te pergunto, isso é bom? Por um aspecto é bom, porque você está vendo o corpo funcionando, interessado em envolver as pessoas. Mas não é o melhor. O melhor é que antes de convidar a pessoa para ir na célula, eu tente entender qual é o perfil dessa pessoa. Porque se eu trago uma pessoa para a minha célula, mas ela não é do perfil da minha célula, o meu relatório vai subir e logo vai descer. Eu te pergunto, se você tem uma célula de pessoas muito diferentes, provavelmente essa célula vai ser fraca. E tudo que você for fazer vai ser mais difícil. Por quê? Porque não tem liga entre elas. Então, o melhor é sempre você identificar qual é o seu perfil, o que você faz, trabalha com o quê, onde você mora, tem carro, não tem carro. E aí, com esse mapeamento de perfil, você pensa assim, olha, você pensa na sua cabeça, a pessoa tem o perfil da minha célula. Aí você convida, vem para a minha célula. Mas se você percebe que essa pessoa não tem o perfil da sua célula, melhor seria se você, olha, eu conheço uma célula que vai à sua cara, você ir, do meu amigo fulano de tal. Porque é desse jeito que as pessoas ficam, irmão. Se eu chego numa célula e a célula não tem nada a ver comigo, às vezes não é que a célula é ruim, ela só é diferente do meu perfil. Identificação. Então, se eu sou jovem, eu quero uma célula de jovem. Se eu sou mais maduro, eu quero uma célula de gente madura, eu não quero uma célula de menino. Se eu estou mais maduro do que o maduro, se eu já estou na fase de plena maturidade, eu quero uma célula de pessoas, pelo menos, no entorno de mim. Não quero uma célula com adolescente. E nem adolescente quer uma célula com pessoas mais velhas. Mas a faixa etária é um tipo de perfil, mas tem outros. Por exemplo, jovens que fazem faculdade. É um tipo de perfil. Então você tem vários jovens que estão tudo na faculdade. Mesma luta, mesmos desafios, mesma rotina. Vai dar certo. Agora você pega jovens que estão na faculdade com jovens que não querem estudar. Você já vai ter um começo de distância. Como vocês entenderam o que eu estou falando? Pastor, uma célula heterogênea, com pessoas diferentes, ela está fadada a morrer? Não, não está fadada a morrer, mas certamente vai ser mais difícil. Então, nós lá, principalmente na rede de adultos, nós estamos nos tornando especialistas em fazer a célula ficar parecida. Em levar gente com o mesmo perfil. E é isso que faz a célula bombar.
Isso que faz a célula crescer. E as pessoas têm mais perfis bem parecidos. Faz a célula crescer muito. Quando você entender, diga amém. Então vamos lá. Então nós vamos começar. Qual é a ordem das coisas? Quantos momentos tem uma célula? Não existe uma regra absoluta sobre isso, mas existe uma experiência. Testamos vários formatos e esse formato funciona muito bem. Então, qual é o formato mais utilizado no Brasil e também na videira? Começa com quebra-gelo. O lanche a gente fala depois, se é antes ou no começo. Se é no final ou no começo. Mas esquece o lanche. Quebra-gelo. Louvor. Oração. Vamos colocar palavra e compartilhamento ali no mesmo bloco. Depois, um momento de oração intercessória. E depois o lanche. Certo? Ah, pastor, e o momento da foto? E o momento do Videira News? Não, esses são momentos plus. A coluna é isso. Né? Quebra-gelo, louvor, palavra, oração e lanche. Ou lanche, quebra-gelo, louvor, palavra, oração. E lanche de novo, que geralmente come no final, come no começo, come no final também. Então, nós vamos falar cada um desses momentos. Vamos começar pelo quebra-gelo. Nós vamos falar tudo que se pode falar sobre essa dinâmica, esse momento. Ok? Se você quiser anotar, você pode anotar, mas eu vou dar os slides para vocês. E tem tudo escrito no livro, ok? Então vamos lá. Volta para trás. Qual é a função do quebra-gelo? Quebrar o gelo. Mas tem um monte de gente que não sabe o que é isso. Ou ele esquece. Porque tem cada coisa que se faz no momento do quebra-gelo que não quebra o gelo, que até Deus duvida. É verdade ou não é? É verdade. Então, o quebra-gelo é uma dinâmica que tem por objetivo remover a dureza do ambiente, a frieza, o constrangimento. A pessoa chega na cela, está constrangida. Não, pastor, ela está opressa. Não, irmã, está constrangida. Não é opressão, não é demônio. Querido, se você vai num lugar que você não conhece ninguém, nunca foi, você se sente muita vontade, eu quero recomendar, procura um terapeuta para te ajudar. Porque o normal é você ficar constrangido. Você não conhece o ambiente, não só fala com ninguém e tal. Você não sabe se sente, se põe a mão no bolso, se tira a mão no bolso, se fala, se não fala. Você não sabe o ambiente. Isso é normal. Então o quebra-gelo é para remover essa frieza que é normal dos ambientes e deixar o ambiente mais leve, mais agradável. Só que você só consegue quebrar o gelo se a pessoa que está fria, quem que está fria? É quem não é do ambiente. Porque os que são do ambiente já chegando. Né? Então, quem não é do ambiente é que está com essa sensação de desconforto. Então, você só vai conseguir ter sucesso no quebra-gelo se essas pessoas que você quer alcançar participarem do que você quer que ela participe. Mas tem líder que compra dedo falso no Mercado Livre para fazer mágica. Aí ele chega, gente, quebra-gelo de hoje. Tira um lenço assim, ó, esse lenço. Tal, você quer, esconde o lenço no dedo assim. Cadê o lenço? Aí ele põe o lenço aqui, ó. Ó o lenço aqui, ó. Aí sai o lenço, ó. Aí o visitante está assim, ó. O que eu vim fazer aqui? Eu tinha 7 anos quando eu tive meu primeiro dedo falso. Eu estou com 70 anos agora. E o cara está brincando de dedo falso. Aí tem uns que são mais modernos. Na hora do quebra-gelo, ele tira um baralho e fala, escolhe uma carta. Ele compra um kit de mágica no Mercado Livre e ele acha que isso é o quebra-gelo, irmão. E o visitante está assim, ó. Olhando para a cara dele. Tem gente que manda vídeo do TikTok para a gente rir junto. Aí ele olha para cima e fala, eu tinha que estar aqui. Porque a gente não quebra gelo, irmão. Só vai quebrar o gelo se você fizer algo inteligente,
adequado, equilibrado, e que a pessoa possa participar fazendo alguma coisa. Aí vai quebrar o gelo. Então deixa eu te dar uma dica. Então por isso que eu tenho que perguntar, qual que é o objetivo do quebra-gelo? Porque parece que tem irmão, claro, não daqui, mais da região de Ribeirão Preto, mas parece que tem irmão que não sabe qual que é o objetivo. Uma vez eu cheguei numa célula, cheguei a visitar uma célula, tinha uma mesa com umas coisas em cima assim, e um lençol preto em cima, no meio da célula. Eu olhei e falei, Jesus amado. Quase que eu falei, vai saindo agora, Exu Caveira, Zé Pilinta. Ok, aí ele tirou o lenço. Aí tinha dois vasos. Um vaso, duas jarras transparentes, né? Uma jarra vermelha e uma jarra com líquido vermelho e uma jarra com líquido preto. Aí ele fala assim, ó, isso aqui é o seu coração, está sujo. Isso aqui é o sangue de Jesus. Aí ele pega o líquido preto, joga em cima do líquido vermelho, joga em cima do líquido preto. Quando o sangue de Jesus chega no seu coração, aí há uma reação química e a água fica transparente. Aí termina o quebra-gelo. Aí falou, então, você vai ser limpo hoje, em nome de Jesus. Olha o visitante, ó. Feira de ciência. Entendeu? E não mudou nada, o ambiente está ruim do mesmo jeito. A única coisa que a gente viu, como que o líder é maravilhoso. Né? Professor de biologia, química, né? Então, vamos lá, deixa eu te dar umas dicas, pai. Não se sinta obrigado a fazer o quebra-gelo em toda reunião. Por que você não precisa fazer o quebra-gelo em reunião? Porque tem reunião que não tem gelo para quebrar, irmão. Os irmãos estão juntos há 7 anos. Não tem um visitante lá. Claro, é uma célula lá de Ribeirão Preto, entendeu? Que aqui não tem isso. Só lá. Irmão, os irmãos da célula já têm a chave do apartamento. Eles chegam no condomínio, o porteiro já fala, fala José, fala querido, fala seu Pedro. Já vai entrando, ele já abre, ele tem a chave, já abre o apartamento, já abre a porta, já mete a mão no sucrilho, já come o danoninho do seu filho. Irmão, que gelo que você tem para quebrar nessa célula, irmão? Não tem gelo nenhum para quebrar. Então, se a célula não tem gelo para quebrar, para que você está fazendo um quebra-gelo, irmão? Talvez você poderia usar esse tempo com outra dinâmica, né? Talvez com um louvor mais longo, ou com uma palavra mais longa, ou com um momento de oração mais longo. Não, mas você está gastando 15 minutos de quebra-gelo, os irmãos estão 7 anos, já não sabem mais o que falar no quebra-gelo. Acabou, não tem. Já usou todos os livros, toda a literatura, não tem mais, já repetiu tudo 3 vezes e não acabou ainda. Então, se não precisa quebrar o gelo, não quebra, irmão. Pastor, mas eu gosto de fazer o quebra-gelo. Então, tá bom, você gosta de fazer o quebra-gelo? Então tem uma função secundária, que não é mais quebrar o gelo, mas é fazer com que a gente se conheça mais. Entendeu? Então, aí é um outro objetivo, que é aumentar a nossa amizade, a nossa intimidade. Por exemplo, pastora Diana, qual que é a sua comida favorita, pastora? Churrasco. Então, quando você convidar a pastora Diana para sua casa, não faz fundir a 4 queijos com São Peter, a milanesa. Ela gosta de carne, churrasco. Entendeu ou não? Então, quando a gente faz assim, hoje é que saber qual a comida favorita. E aí agora você sabe uma coisa sobre a pastora que você não sabia. Por exemplo, outra coisa, pastor Hermes, pastor, qual é um país que você gostaria de fazer uma viagem assim para conhecer? Um lugar fora do Brasil. Itália. Então, Roma. Então você está lá, na célula. Você fica sabendo uma coisa que você não sabia. Então presta atenção, quando a igreja for fazer uma surpresa para o pastor, uma viagem para ele de férias, não vem com Dubai, não. Não vem com ilhas gregas. Ele quer Itália. Então agora você está sabendo. Então quando a gente sabe mais do outro, aumenta o nosso nível de amizade, sim ou não? Então é uma função secundária. Segunda dica: quebra-gelo não deveria ultrapassar 10 minutos.
Tem quebra-gelo, irmão, que dura meia hora. Aí quando termina o quebra-gelo, fala, irmãos, vamos encerrar por hoje, porque já está tarde, a gente demorou um pouco a começar, o quebra-gelo rendeu, quebra-gelo bom. Fazer uma oração, vamos para casa abençoado, a graça te toma. Por quê? Porque está demorando demais o quebra-gelo. Quebra-gelo tem que ser 10 minutos. Mas como que você faz? Porque eu sei que não é o caso aqui de Taguatinga, mas lá em Ribeirão Preto, irmão, tem uns irmãos que ele começa a falar, ele não para. Você pergunta assim, qual um país que você gostaria de conhecer? Ele fala assim, quando eu era criança, lá na minha cidade, eu falei, meu Deus, até essa criança virar adolescente, virar jovem, chegar na fase adulta que ele está agora, para escolher esse país, acabou a célula. Eu sei que não tem aqui essa pessoa, não olha de lado nessa hora, porque fica desconfortável, você ficar acusando as pessoas. Mas tem gente que é igual vigia noturno, já falou. Você já deu boa noite para vigia noturno? Você chega às 10 horas, 1 hora da manhã, você chegou da vigília da sua igreja, está lá o vigia noturno. Aí você parou o carro, ele está perto, que é o vigia da rua. Aí você, por gentileza, você fala assim, boa noite, seu Zé. Aí ele falou, boa noite, fulano. Rapaz, tá quente essa noite, né? Rapaz, você viu os tiros que deu por aí? Aí ele começa a contar a história do tiro, e toda você querendo entrar para dentro da casa, o irmão não para de falar. Claro, ele está a noite inteira sem falar com ninguém, que você chegou. Ele quer falar com você. Está carente. Então tem gente que trabalha o dia inteiro quieto. Quando chega na cela, ele quer falar. Mas tem um jeito de você controlar isso. Como que é o jeito de você controlar isso? Quem está liderando o quebra-gelo. Vou tirar o puff aqui, que eu não vou fazer o puff não, tá? Não vou babar nesse puff inteiro, depois a gente jogar fora. Então presta atenção. Como que você faz? A pessoa que está liderando o quebra-gelo, ela tem que ser a primeira pessoa que participa. Ela não pode fazer assim, gente, o quebra-gelo de hoje, fale um lugar que você gostaria de conhecer e por quê. Começa você, fulano. Porque aí a pessoa que começa, gasta lá 5 minutos falando. Aí você não consegue interromper, com aquele constrangimento. Só que a pessoa que está depois, vai falar 5 minutos também. Porque o primeiro deu o tom do negócio, entendeu? Então, como você faz? Você começa. Olha, eu já fiz o treinamento na minha igreja, 6 ou 7 vezes. Esse mesmo treinamento. E há 2 meses atrás eu fiz o seminário Fernando Machado. Ontem eu fui numa célula, o irmão que fez o treinamento comigo, ele fez assim, gente, vamos fazer o quebra-gelo? Começa, fulano. Falei, Jesus, não tem jeito, é difícil. Então tem que falar muitas vezes a mesma coisa para a pessoa aprender. E eu vou te falar, é provável que você vai fazer exatamente assim na célula que vem. Você vai falar do quebra-gelo e mandar alguém começar. Lembra disso. Se você começa fazendo quebra-gelo, você dá o tom do quebra-gelo. Então, por exemplo, o quebra-gelo tem que dar no máximo 10 minutos. Se tem 10 pessoas na célula, quanto que as pessoas podem falar no máximo? Mais ou menos 1 minuto. Então, você tem que fazer assim, gente, o quebra-gelo de hoje fale um país, um lugar que você gostaria de conhecer e por que você gostaria de conhecer este lugar. Eu vou começar por mim. Olha, eu gostaria de conhecer o Alasca, porque primeiro que eu quero ver neve, eu ainda não vi neve. Eu vi um filme que se passava num cenário do Alasca, né, nas cidadezinhas, nos restaurantes e tal, e eu fiquei tão impressionado com aquele filme, fiquei com muita vontade de conhecer o Alasca. Quanto tempo que eu gastei? 15 segundos? 20 segundos? Aí você vai dizer para o próximo assim, bom, agora eu queria saber um lugar que você gostaria de conhecer, e é no máximo 1 minuto por pessoa, ok? Vamos lá? Você. Irmão, se as pessoas da sua célula forem pessoas normais, todo mundo vai falar 1 minuto. Vai dar certo. Eu não entendi por que você riu.
Então é o seguinte: quando você for fazer o quebra-gelo, a primeira pessoa que participa do quebra-gelo é você, certo? Próximo. Escolha um quebra-gelo adequado com a faixa etária do seu grupo. Por quê? Porque tem quebra-gelo de adolescente não funciona para adulto. Por exemplo, tem adolescente aqui? Quebra-gelo para adolescente você fazer na próxima célula. Imite um animal. Para a gente, isso é uma tortura. Para eles, é a noite. Ah, hoje vai ser top. Tem um monte. Agora chega para um senhor de idade e fala assim: pula igual um sapo aí que eu quero ver. Se ele pular, irmão, se começar a pular, você já liga para o SAMU na hora. Que já está tomando cálcio, repondo, osteoporose, artrose, artrite. E você que está rindo, fica tranquilo que a sua hora vai chegar. Eu já estou com artrose aqui no joelho. Não cheguei nem nos 50. Fica tranquilo que o seu está guardado. Então, olha só. Então, olha só. Faz um quebra-gelo adequado. Sabe por quê? Porque você constranger alguém a fazer uma coisa que ela não quer fazer, você acha que vai quebrar o gelo ou vai aumentar o gelo? Vai aumentar, mas tem líder que faz isso. Tem líder que inventa umas coisas que eu falei, meu Deus. Então, próxima dica, quarta dica. Aí a gente entra no segundo. Então, não obrigue as pessoas a participar. Porque tem líder dizendo que ele é muito sério, ele é muito rígido. Aí participou, aí chega ele não quer fazer. Ele fala assim, não, é na sua vez, querido. Eu falei, não, mas eu não. Eu falei, olha só, eu fui, ele foi. É você. Era você. Aí ela fala assim, eu esqueci. Aí eu falo, não, a gente espera você lembrar, vai. Você está obrigando a pessoa a fazer um negócio que ela não quer fazer. Por isso que eu tenho que perguntar, qual que é o objetivo do quebra-gelo? Porque se você não entende o objetivo do quebra-gelo, vai ficar pior. Não força. O que eu faço, pessoal, se a pessoa não quer participar? Pula. Ah, ok, tranquilo, próximo, vai você, vai. Acabou. Faz quando você nem está vendo. Você vai falar, eu esqueci. Tá bom, a gente vai continuar aqui, se você lembrar, você fala. Lembrou? Não, ok, vamos adorar o Senhor. Deixa para lá. Próximo. Faça uma escala. Por quê? Porque a escala envolve as pessoas. Hoje está muito em alta esse negócio do pertencimento. Precisa haver pertencimento. Escala produz pertencimento. Mas tem líder, claro, não aqui de Taguatinga, lá de Ribeirão Preto, que ele faz assim, ó. Quem vai fazer o quebra-gelo hoje? Você. Aí, o cara, eu? Faz o quebra-gelo. Simples, coisa simples. Assim agora, aqui embaixo pronto. Aí sabe aqueles quebra-gelo estranhos, né? Quem já criou passarinho preso? Cara, olha assim. Aquelas coisas sem graça. Claro, você não deu chance da pessoa nem pensar. Irmão, quando você não tem tempo de pensar, você faz umas coisas que não devia. E a culpa é do líder. Podia ter feito uma escala. Eu me lembro, eu estava ministrando louvor lá na videira de Goiânia, no Bueno. Era vigília. E o pastor Aloísio estava orando e eu estava ministrando louvor com o violão. Pá. E aí, depois que ele orou, tinha 5.000 pessoas, lotado. Não era vigília não, era reunião dos 21 dias lá, né? Lotado. Aí ele falou assim, amém, irmãos, amém, igreja, amém, vamos cantar uma música de fé. E olhou para mim, eu falei, fé? Meu Deus do céu, você falasse, canta uma música, eu cantava, mas deu o tema, a única, aí 5.000 olhinhos olhando para mim, par de olhos. Eu só lembrei daquela música assim, ó, pela fé, posso, eu não sei o que pode, que pode tanta coisa, que pode andar, pode voar, pode picotar, pode tudo. E eu falei assim, irmão, até esse camarada da mesa da projeção, pôr a letra dessa música, a música já acabou.
E eu não sei a ordem dos negócios. Aí ele olhou e falou assim: vamos? Vamos? Aí eu cantei assim, ó: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é... Ele falou assim: para, vamos voltar a orar, vamos orar. Mas eu não tive tempo para pensar. Irmão, eu fiquei tão ruim por dentro. Acho que o pessoal nem olhava mais, só ficava olhando na minha cara assim. Mas eu não tive tempo para pensar. Então não faz isso na sua célula. Faz a escala. Gera o pertencimento. Ok? Próximo. Não fique tentando fazer uma conexão do quebra-gelo com a palavra, irmão. Isso aí muita gente faz. Não faz? Irmão, tem irmão que sabe por quê? Porque tem irmão que ele é tão espiritual, que o quebra-gelo dele é tão profundo, que quando termina o quebra-gelo, ele fala assim: alguém gostaria de aceitar Jesus nessa hora? Porque o negócio é muito profundo. Mas presta atenção, o quebra-gelo, ele tem por objetivo preparar para a palavra? Não tem, irmão. Pastor, mas e se eu tiver um quebra-gelo legal que encaixa com a palavra? Nenhum problema. Mas vou te falar, você não vai conseguir fazer isso sempre. E aí você bota na sua cabeça que o quebra-gelo tem que ter uma moral, que o quebra-gelo tem que ter um significado, que o quebra-gelo tem que ser profundo, e aí não consegue. Por quê? Porque não dá. Eu me lembro que fui numa cela, tinha 20 pessoas. Aí eu fui visitar, o irmão falou assim: pastor, faz o senhor o quebra-gelo hoje. Eu falei: não, eu não vou fazer quebra-gelo, eu vim só assistir a cela, vim visitar. Aí ele falou: pastor, eu não pensei no quebra-gelo, estou sem quebra-gelo agora, me dá uma ideia. Aí eu falei assim: pergunta a fruta favorita das pessoas. Aí ele falou: fruta favorita, ok, fruta favorita. Aí passou um tempinho, ele falou assim: pastor, eu não entendi assim, da fruta favorita. Eu falei: é só para perguntar para as pessoas, a fruta favorita. Só para perguntar, fruta favorita. Aí ele voltou assim: pastor, assim, só me perdoa, para que eu vou perguntar? Eu falei: é só para saber o que as pessoas gostam de comer, abençoado. Ok, só para saber. Pastor, só pode fazer para eu ver como é que é? Porque na cabeça dele, ele não conseguiu conceber a ideia de um quebra-gelo que não tinha moral, que não tinha uma conclusão, que não levava para algum lugar, entendeu? Aí eu fiz o quebra-gelo, fui fazendo, foi super legal. As pessoas até queriam fazer uma segunda rodada, de tão legal que foi. Então, se você tem um quebra-gelo que encaixa com a palavra, que é legal, não tem problema. Só que você não tem que ter essa paranoia na sua cabeça. Por quê? Porque você não vai achar toda vez um quebra-gelo que encaixa. E aí, às vezes, você vai fazer um quebra-gelo chato para poder encaixar com a palavra. Sendo que o quebra-gelo não tem o objetivo de preparar para a palavra. O quebra-gelo tem o objetivo de quebrar o gelo. Ok? Próximo. Cuidado com quebra-gelos que possam produzir fortes emoções. Por quê? Porque emoção tensiona. A emoção não deixa leve. Então, por exemplo, você fala assim, hoje eu queria que você falasse a pessoa mais importante da sua vida e por que ela é a pessoa mais importante da sua vida. Aí uma pessoa chega e fala assim: eu queria falar. Você está chorando antes de falar. Eu sou assim, irmão, se eu ver alguém chorar, eu choro. Acontece assim. Então, irmão, imagina, alguém vai falar, um chora, o outro chora, daqui a pouco está todo mundo chorando. Irmão, se isso acontecer na sua cela, você já começa a pensar na outra cela, que aquela já foi. Fica difícil de recuperar depois o ambiente, né? Então evita. Próximo. Cuidado com quebra-gelos que produzem desafios culturais e intelectuais. Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque ninguém gosta de ser percebido como menos inteligente do grupo. Aí você fala: olha, queria que você falasse fala um país que você gostaria de conhecer da Europa. Aí um fala Inglaterra, outro fala França, outro fala Portugal, Espanha, Alemanha, o outro fala: acabou, não tem mais, na Europa não tem, acabou. Já foi Inglaterra, já foi França, Espanha, Portugal, Alemanha, não tem. Aí o outro fala Bélgica, eu falo: meu Deus, eu pensei na Bélgica. Aí o outro fala Holanda, agora acabou mesmo. Aí um vai lá e fala assim: Argentina. Mas a Argentina não é na Europa, seu burro. Pastor, ninguém fala isso. Ninguém fala isso.
Não falar, não fala, mas que pensa, pensa. É verdade ou não é? Pensa. O que acontece se essa célula foi de adolescente? Já virou apelido do guri. Ô argentino, chega mais. Já virou apelido dele. E se for de uma célula de adulto? É capaz que esse adulto nunca mais volte na célula para não lembrar que ele não sabia. Ele volta para casa, ele vem falando comigo, meu Deus, como que eu não sabia que a Argentina é na África? Meu Deus, Jesus. Ele volta em crise. Ele volta em crise. Então preste atenção. Evita desafios intelectuais na célula, na hora do quebra-gelo. Adolescente gosta, porque parece que adolescente é o seguinte: quanto mais vergonha, melhor é o negócio. Quanto mais pirado, melhor fica. Ok, vou te falar, pode ser legal para adolescente, mas posso te garantir que para adulto não vai ser legal. Então cuidado, entendeu? Vai lá, 10ª dica. Nona, não tenha medo de repetir, porque repetir pode ser legal. Então, por exemplo, qual é a sua comida favorita? Aí na outra célula, gente, qual é a sua segunda comida favorita? É legal também. Um lugar que você gostaria de conhecer. Agora, um segundo lugar que você gostaria de conhecer. É repetir. Ok? Pode passar? Faça um estoque. Por quê? Para você não ficar pensando em quebra-gelo toda a célula. Já tem um estoque de quebra-gelo. E aí amanhã eu vou te dar esse presente aqui. Pode passar. Eu fiz 2 livros de quebra-gelo. Vou dar para vocês o e-book disso amanhã no grupo. Tá bom? São 250, fica lá, 250 perguntas de quebra-gelo e 80 dinâmicas de quebra-gelo. Um ano tem em torno de 50, 54 finais de semana. Mas tem uns que não tem, Natal, Ano Novo, feriado, às vezes não tem célula. 50 semanas. Então, vamos pensar que cada ano você faz 50 quebra-gelo. Tem 250, irmão. Você pode fazer 5 anos de quebra-gelo, sem repetir. Se repetir uma vez, 10 anos. Irmão, se em 10 anos você não virar discipulador, pede para sair também. Ok? Mas vai dar certo, amanhã eu te dou. 11ª dica, não espere muito. Não espere muito do quebra-gelo, porque o quebra-gelo não vai gerar essa conexão toda na sua célula. Se você quer conexão na sua célula, tem que sair junto, tem que comer junto, tem que sentar junto, tem que fazer coisa junto. Célula forte, presta atenção nisso. Célula forte é célula que se encontra fora do dia da célula. Por isso que o perfil é importante. Quando é do mesmo perfil, eles se encontram várias vezes para jogar bola, para comer, para restaurante, para sentar, depois do culto. Agora, aquela célula que ele só encontra as pessoas da célula só no dia da célula, pode ter certeza que é uma célula fraca. Pode ter certeza. Vai ter que trabalhar para ficar mais forte. 12ª, não despreze, porque tem gente que não faz quebra-gelo. Não, que negócio espiritual, mas negócio de brincadeira, você brinca na sua casa. Mas é uma dinâmica que pode tornar o ambiente muito agradável. E por último, não tem por último, é só não despreze. Você acha que você vai fazer um quebra-gelo melhor na reunião que vem? Então pensa nessas dicas. Vai estar tudo no livro, vai estar tudo no material que eu vou passar para você. Vou te dar um estoque de quebra-gelo para você fazer um quebra-gelo melhor e deixar o ambiente da sua célula mais agradável. Beleza? Bom, agora eu vou falar do lanche. O lanche não é a segunda coisa. Eu vou mudar a ordem aqui para a gente terminar falando da palavra, que é o momento mais importante. Então, eu estou falando agora do início. Então, falei do quebra-gelo, vou te falar algumas coisas do lanche. Pastor, mas até do lanche tem orientação? Tem. Porque o lanche pode ser muito mais do que um lanche. Põe aí o lanche. O lanche é muito mais que uma alimentação. Então, presta atenção. Não trate o lanche como se fosse o momento de comer. Porque isso é você subutilizar o momento. Presta atenção, na Bíblia, comer era uma coisa muito importante. Você não comia com qualquer pessoa. Você fazia aliança comendo. Jesus escolheu uma refeição para ser símbolo da nova aliança no seu sangue, que é a ceia, a Páscoa que virou a ceia. Então, Jesus, quando encontrou Zaqueu, comeu na casa dele. Mateus, quando quis falar de Jesus para os seus relacionamentos, fez um almoço, uma refeição na casa dele, convidou as pessoas. Então, quantos negócios são fechados em reuniões de almoço?
Quantos pedidos de casamento são feitos em jantares? Então, presta atenção, é muito mais do que comer. Você tem que entender o quebra-gelo como um momento estratégico da sua célula. O Starbucks fez uma pesquisa que as pessoas ficam, é uma pesquisa científica, que as pessoas ficam 80% mais abertas para um relacionamento se estiverem segurando um copo na mão. Sabia disso? Então, quando você está com um copo na mão comendo, você fica mais à vontade para conversar. Por isso se faz negócios comendo, se faz pedido de casamento comendo, se faz pactos comendo, porque as pessoas estão mais abertas. Então, na sua célula, não trate o momento do quebra-gelo como o momento da comida. Trate como o momento do network, da conexão. Momento de se conhecer, de conversar, de quebrar barreiras, de se aproximar. Ok? Próximo. Você tem que decida fazer o momento do lanche. Por quê? Porque tem célula que nem faz, não valoriza. Fala, ó, irmão, você come na sua casa, vem só para a célula. Você está perdendo uma oportunidade de se conectar. Você está perdendo uma oportunidade de produzir algo mais forte, mais fundo. Aí é outra coisa que aí eu quero propor propor uma reflexão. Qual é o melhor momento para o quebra-gelo? Desculpa, para o lanche. É no começo ou no final da reunião? Vamos lá. Quantos fazem o lanche no início da reunião? Levanta a mão. Olha do lado, quantas mãos levantadas tem? Quantos fazem no final? Todos. Mas eu te pergunto, por que você faz no final? Você sabe por que você faz no final? Ah, eu aprendi, todo mundo faz assim, a gente reproduz. Então, eu não estou aqui propondo você para mudar o momento do seu lanche. Eu estou te propondo só para pensar. Vamos supor que nós estivéssemos agora numa equipe e o nosso desafio é convencer o pastor Hermes que o lanche tem que ser no início. Que argumento você me daria? Nós estamos numa equipe e nós temos que convencer o pastor que o lanche tem que ser no início. Que argumentos que você me daria? Isso, o pastor Hermes falou, e o irmão ele falou, você vai sair do trabalho direto para a célula, às vezes não dá tempo de comer, você está com fome. Como que é que fala aqui em Taguatinga, quando você está com muita fome? Brocado, varado, o que mais? Morto de fome. Aí você chega na célula, o lanche já está na mesa, você sente o cheiro dele, mas não pode comer. Dá até vertigem. Aí qual que é o quebra-gelo? Qual que é a sua comida favorita? Primeira música do louvor. Eu tenho fome de ti. Tenho fome, eu tenho sede. Aí não sai dessa parte. Tenho fome, eu tenho sede. Aí quando chega na hora da palavra, alguém gostaria de perguntar, aí o irmão, fala, querido, ele falou, que hora que é o lanche? Aí na hora da oração, alguém tem algum pedido? O mesmo irmão fala, qual que é o seu pedido? Vamos orar pelo lanche. Porque a pessoa está com fome. Podia ser um bom motivo. Qual outro motivo? Qual outro motivo que eu poderia ter? Ajuda a chegar mais cedo. Você fala, irmão, o lanche é das 7h30 às 8h. Se você quer participar do lanche, tem que chegar no horário, porque 8 horas a gente para o lanche e começa a célula. Irmão, nessa hora, o cara sente o toque do Espírito Santo no coração. Ele fala, senti, Deus falou comigo hoje, hein? Deus falou, hoje Deus falou. Porque você ajudou, o que mais? Que poderia ter? Se tem célula parada de crianças, as crianças estão com fome, você já dá de comer para as crianças, vai comendo junto. O que mais? O que mais poderia ter? Tem coisas bem legais.
já é um quebra-gelo. Se você faz no começo, você já quebrou o gelo, porque já conversou, tal, faz network, conhece, já fala. Quando chega na hora, tem mais do quebra-gelo ainda, o camarada já está solto no quebra-gelo. Você vê que o cara está leve no quebra-gelo. Ele vai estar mais à vontade durante a célula, porque já funciona como um quebra-gelo, como um momento estratégico da célula. O que mais? Alguma necessidade que a pessoa tem que comer. Vou te dar algumas coisas. Se você encomenda um salgadinho, no começo está quente, no final está mocho. É verdade ou não é? Se a geladeira é pequena, você traz refrigerante, não tem onde pôr. Aí fica fora, aí no final não está mais gelado, está natural. Comer muito tarde atrapalha dormir. Irmão, a gente podia ficar aqui, ia ter um monte de argumentos para você mudar para o início. Então deixa eu te falar, não é minha intenção mudar para o início. Eu só estou fazendo você pensar. O que é melhor para você? Porque qual que é o grande trunfo do lanche no final? Que fecha com chave de ouro, comunhão, fica conversando. Mas geralmente quando você faz no começo, depois tem um soborô, o resto não tem. Que é o que soborou do início a gente come no final. Então geralmente come de novo. Mas é você que tem que dizer. Então o que eu faço, pastor? Faço no começo, faço no final. Senta com a sua célula e discute o que é melhor para a célula. É mais no começo, mais no final? É no final. Continua no final. Lá na minha igreja, quase a maioria das células fazem no final também. Eu prefiro fazer no começo. Então, sempre que eu lidero uma célula, eu faço no começo. Mas a maioria dos irmãos gosta de fazer no final. Você pode fazer em qualquer momento. Decide o que é mais estratégico. Junto com a célula, decide o que é mais estratégico. Passa. Faça uma escala, já falamos do pertencimento, passa. Cuidado com o tipo. Pastor, é muita regrinha, pastor. Até o tipo do lanche. Claro, o tipo do lanche dá problema. Porque vamos supor que o lanche da célula é sempre um salgadinho e um refrigerante, ou um suco. Aí chega o irmão, ele comprou um suco de pozinho. Irmão, eu não tenho nada contra suco de pozinho, irmão. Mas tem pozinho e pozinho. Uma vez eu fui numa célula, irmão, tinha 20 pessoas, tinha um suco de pozinho. Perguntei o sabor, ninguém acertou o sabor do suco. Você já viu esse? É mistério. Eu até acho que devia vir escrito no suco assim, sabor indefinido. Tipo assim, é o sabor que você quiser. E vou falar, tinha umas 3 pessoas que falaram, isso não é suco. É xarope, é qualquer outra coisa, mas não é suco, pelo amor de Deus. Entendeu? Então tem suco e tem suco. Aí na hora de comer, ele trouxe um pacote de bolacha de água e sal sem recheio. E o pacote vinha 10 bolachas, tinha 20 pessoas. Eu falei, não, que ia quebrar o pão. Partiu o pão. E você vai ter um problema lá. Por quê? Porque não era esse o propósito. O lanche ia virar chacota. Aí o irmão ainda vai ficar chateado. Nossa, fiz com tanto carinho. Entendeu? Aí chega o irmão, vê aquela bolacha, água e sal, ele pergunta assim, ué, não vai ter lanche hoje não? Só que o lanche muito bom também dá problema, você sabia? Que o lanche muito bom dá problema? Eu fui numa célula, que o lanche era filé à parmegiana, arroz e batata frita. Com um prato de porcelana mesmo. Com um garfo de metal, taça para tomar a bebida, vários tipos de refrigerante, até Schweppes Citrus, 3 tipos de suco, água com gás, água sem gás, e no final ainda teve petit gâteau para todo mundo. Eu fui na célula, não era lá em Ourinhos. A primeira igreja que eu pastoreei. Então assim, aí tinha um irmão que estava comendo, pá, de repente ele fez assim. Eu pensei assim, não está acostumado com filé, engoliu o filé inteiro e engasgou, miserável. Aí que ele conseguiu falar, eu falei, que foi, abençoado?
Eu lembrei que eu sou o próximo da escala. Eu já tinha até comprado o pozinho. Entendeu? Fica difícil. E os irmãos que falam assim: ô fulano, que dia que é a sua escala do lanche? Que eu vou trazer um visitante, quero trazer no seu dia. Então, o melhor não é que nem seja bom demais, nem que seja ruim. O melhor é que a célula combine mais ou menos o que é o padrão do lanche. O padrão do lanche é isso. Mesmo que você possa trazer algo melhor, você não traz, você traz aquele padrão, para todo mundo ficar tranquilo. Aí o dia que for uma festa, nesse caso o dia que eu fui era um dia especial. Por quê? Porque quem estava trazendo o lanche naquele dia era o dono do maior buffet da cidade. E ele quis fazer uma graça lá. Muito querido ele, meu amigo até hoje. E ele quis fazer uma graça lá. E deu certo. Ok, mas imagina isso no dia a dia de uma célula. Você tem um problema. Aí, eu fui numa cidade que tinha uma irmã que fazia isso. Na célula dela. E ela fazia todas as células. Aí eu falei para ela: pastor, mas eu faço, não pode. Eu falei: irmã, está funcionando? Ela falou: tá, continua. Porque se você está fazendo dando certo, é uma pessoa só fazendo, se a célula funciona assim. Mas o que eu estou sugerindo para você é, se há uma escala, organiza para ser mais ou menos a mesma coisa, para não constranger ninguém. Acho que já terminei. Você pode passar. Bom, amanhã eu vou trazer o livro, a gente vai organizar o livro lá fora. Você vai ter a oportunidade de comprar o livro. Esse livro não vende em nenhum lugar, tá? Então não tem na livraria de Goiânia, não tem o livro físico na Amazon. Se você mandar uma mensagem para mim no meu direct, falar: pastor, eu não consegui comprar o livro, manda um livro para mim. Eu vou responder: não mando, não tenho tempo para pegar e ir lá no correio e mandar um livro para você. Entendeu? Então a oportunidade de você comprar é agora. Agora não, amanhã. Tá bom? Então no livro tem tudo que nós vamos falar no seminário. Vira para quem está do seu lado e fala assim: o seminário está só começando. Fala assim: hoje foi só uma gotinha. Então amanhã nós vamos falar sobre louvor, oração e palavra. E eu quero falar um negócio a mais sobre conexão. Tá bom? Amém, irmãos? Amém. Aleluia, irmãos, vamos ficar em pé, vamos encerrar. E aí, irmãos, foi bom ou não? Vai desmistificando, padronizando e vai nos direcionando, amém? Então passa a mão aí no ombro do irmão da direita e da esquerda, para nós abençoarmos aí. Quero fazer menção, né? O nosso aniversariante da semana foi o Ezequias aí, né? E ele fez 21, é isso, né? 21. E ele trouxe, na verdade, o pastor, que é irmão dele, o irmão mais velho. Esqueci o seu nome, pastor. Pastor Pedro, né, da Igreja Batista, aqui nos visitando, também recebendo a fonte, né? Então, Deus abençoe, seja bem-vindo entre nós. É uma bênção ter o irmão aqui conosco, amém? Tem os irmãos perdidos também, de Planaltina aí, né? Aleluia. Perdidos não, achados em Cristo Jesus, né? Amém? Mas vieram me cumprimentar no primeiro momento, eu falei: mas da onde que são, né? Aí caiu a ficha, lembrei que o pastor Elcio tinha mandado mensagem. Amanhã o pastor Elcio vai estar conosco. Tem mais um grupo de irmãos que vão estar conosco também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, Deus, por este tempo, Senhor. Produza frutos, ó Deus. Palavras são sementes e que essas sementes, então, Senhor, possam dar frutos para a glória do Senhor, ó Deus. Que as nossas células possam, Senhor, crescer. Ó Deus, mas elas também, Senhor, possam ter um padrão, Senhor, de excelência, de amor, ó Deus, de cuidado, Senhor, ó Deus. Pai, cada ato, Senhor, cada momento da célula, Senhor, possamos nós atingir o propósito a fim que os nossos irmãos sejam eles edificados e abençoados. Abençoamos a vida do pastor Silvio, Senhor. Abençoamos esta noite de descanso, Senhor, e pedimos a Tua graça amanhã, neste tempo de treinamento, de conhecimento e de edificação da Tua igreja. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, amanhã, 4 horas, amém? Não se atrase, por favor, amém? Nós vamos ter um